Olá e boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma investigação aprofundada no mundo da informação. É excelente ter a companhia de quem está nos ouvindo hoje. Eu estou bem animado para a nossa análise. Eu também estou muito animada. É um tema que afeta o dia a dia de todo mundo, mesmo que a maioria não perceba. Exatamente. O foco dessa sessão é um material que, pode parecer bem denso em um primeiro momento, mas ele carrega as chaves fundamentais para compreendermos o funcionamento do mundo moderno. Sim, é um texto fundacional. Trata-se do documento acadêmico intitulado Introdução à Bioestatística, a autoria do professor José Mário Nunes da Silva, lá do Departamento de Medicina Comunitária da Universidade Federal do Piauí, a UFPI. Um material excelente, por sinal. Com certeza. E a nossa missão com essa fonte hoje é bem clara. Nós queremos desmistificar a estatística e entender como os números, quer dizer, como os dados brutos, estão, de forma quase invisível, moldando o nosso sistema de saúde. Moldando políticas públicas, orientando tratamentos. E até mesmo ditando o funcionamento daqueles aplicativos de monitoramento nos relógios de pulso que muita gente usa todo santo dia. É crucial estabelecer logo de partida que a bioestatística está muito longe de ser aquela matemática fria. Sabe aquela coisa isolada nos quadros negros das universidades? Nossa, sim, muita gente tem pavor só de ouvir a palavra estatística. Exato. Mas, na verdade, ela é a base teórica essencial que permite extrair conhecimento genuíno. E isso em um mundo que é puramente governado pela variabilidade e por incertezas biológicas. Nada é exato na biologia, né? Perfeito. E a jornada proposta por essa fonte nos leva a compreender a evolução dessa ciência. Iremos desde as contagens rústicas de terras, feitas por imperadores lá na Idade Média, até o uso de inteligências artificiais complexas e modelos de linguagem na medicina moderna. É um salto gigantesco. É a ciência de dar um sentido lógico ao caos aparente dos dados. Certo, vamos destrinchar isso. Se a gente olhar para um passado muito recente, o efeito da pandemia de Covid-19 trouxe um protagonismo absoluto para a bioestatística no nosso cotidiano. Virou assunto de mesa de jantar. Totalmente. Da noite para o dia, a população inteira virou especialista de sofá em gráficos de contágio. Os noticiários não falavam de outra coisa. Termos extremamente técnicos entraram de vez para o vocabulário comum. Sim. Falava-se o tempo todo sobre a taxa de reprodução, o famoso RT, que basicamente indica para quantas pessoas um indivíduo infectado transmite a doença. E também se debatia muito a média móvel de casos, lembra? Lembro muito bem. A média móvel para suavizar aquelas flutuações diárias de notificação. E também a eficácia dos testes de fase 3 das vacinas. O material do professor José Mário entra justamente aí para dar a definição formal do que é estatística. E como ele define? Ele estrutura a estatística como a ciência de coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados. É um processo metodológico bem robusto. E o grande objetivo final de todo esse processo metódico é um só: embasar a tomada de decisão. O documento organiza essa estrutura de uma forma bastante lógica. Ele divide o processo estatístico em 3 pilares fundamentais. E o primeiro pilar é o planejamento. O planejamento. O que, curiosamente, surpreende muita gente. Sim, surpreende quem estuda a área pela primeira vez, porque o planejamento é considerado a etapa mais crítica de todas. Mais do que a análise dos números em si. Muito mais. Antes de qualquer coleta, é preciso definir com clareza como obter os dados que vão responder às perguntas centrais da pesquisa. Sem um desenho de estudo bem feito, a análise posterior perde totalmente a validade. Entra lixo, sai lixo, como dizem na computação. Exatamente. O segundo pilar é a descrição. Isso envolve a capacidade de resumir e apresentar esse volume gigante de informações de uma maneira que o nosso cérebro consiga compreender, como em tabelas ou gráficos. Para visualizar o cenário. E o terceiro pilar? O terceiro é a inferência. A inferência é o verdadeiro salto científico da estatística. É o método matemático que permite tomar decisões e fazer predições sobre uma população inteira, na casa dos milhões de indivíduos, baseando-se apenas em uma amostra relativamente pequena. É a inferência que separa o puro palpite da ciência baseada em evidências, então. Perfeito. Sem ela, estaríamos apenas adivinhando. O texto também apresenta um resgate histórico que quebra bastante a nossa percepção sobre o tema. A gente tem uma tendência de imaginar a estatística
como uma invenção agora da era dos computadores. O que é um grande mito. Sim, a fonte revela que a prática já era utilizada no ano de 758 por Pepino o Breve e em 762 por Carlos Magno. Impressionante. A aplicação na época era o levantamento rigoroso e a contabilização das terras que pertenciam à igreja. É fascinante observar a humanidade tentando quantificar e organizar o mundo ao seu redor através de registros numéricos há mais de 1000 anos. O que é fascinante aqui é notar como essa necessidade organizacional sempre existiu, mas ela foi ganhando camadas de sofisticação com o passar dos séculos. Sim, os métodos foram refinados. A linha do tempo, traçada pelo autor, avança até o século XVII, na Inglaterra. Foi quando pesquisadores começaram a buscar leis quantitativas para explicar fenômenos sociais e de saúde. E, paralelamente a isso, nomes como Pascal e Fermat começaram a formular o cálculo das probabilidades. A probabilidade muda tudo o jogo. A probabilidade foi a peça que faltava para transformar a estatística de um simples censo de terras em uma ferramenta preditiva poderosa. E trazendo a lente para o Brasil, a fonte destaca um marco importante. A realização do primeiro censo demográfico oficial do país em 1872. Um movimento que, décadas depois, acabou culminando na criação de algo gigantesco. Sim, em 1938 tivemos a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. A estatística nasce da governança e evolui até ser a espinha dorsal da pesquisa metodológica moderna. E ao trazer essa evolução para o cenário da saúde contemporânea, o documento explica que a bioestatística atua em duas frentes distintas, mas totalmente interdependentes: o ambiente macro e o ambiente micro. E como podemos visualizar isso de forma prática? Para ilustrar, o ambiente macro é a visão do epidemiologista que está avaliando a floresta inteira. Ele lida com o levantamento de informações sobre surtos, o rastreamento de pandemias e a análise das condições sanitárias de regiões inteiras. Olhando de cima. Exato. Já o ambiente micro é a visão focada na árvore. Trata-se da elaboração de pesquisas científicas rigorosas, testes de laboratório para novas vacinas, estudos de farmacologia e fisiologia. O detalhe celular, quase. Sim. E a matemática que ajuda a conter uma epidemia global é, em sua essência, a mesma matemática que avalia se a dosagem de um único medicamento é segura para o fígado humano. Essa dualidade entre macro e micro é fundamental. Mas o cenário atual impõe uma realidade onde ambos os ambientes foram totalmente absorvidos pelo fenômeno do Big Data. O Big Data virou a palavra da moda, mas o conceito é muito profundo. Sim, porque o termo Big Data não se refere apenas a ter muitos dados. Ele descreve um volume de informações tão formidável, gerado em uma velocidade tão alta e com uma variedade tão grande, que os métodos tradicionais de processamento se tornam obsoletos. Uma planilha de Excel não dá conta. De jeito nenhum. Não é mais possível analisar essas bases utilizando planilhas convencionais ou aqueles softwares estatísticos básicos das décadas passadas. O paradigma da análise precisou ser completamente reescrito. A dimensão desse volume de dados é detalhada na fonte com alguns números que ilustram bem essa mudança de paradigma. Para contextualizar a escala, a internet global vê mais de 500 milhões de mensagens sendo publicadas diariamente no Twitter. 500 milhões por dia. É absurdo. E o Facebook, por exemplo, armazena mais de 50 petabytes de informações dos usuários. Para dar uma dimensão a isso, um único petabyte equivale a mais de 2 décadas inteiras de vídeo em alta definição rodando sem parar. É um volume de dados quase incompreensível para a mente humana. No YouTube, a cada minuto que passa, o equivalente a 48 horas de novos vídeos são adicionados à plataforma. E o Google lida com um tráfego de mais de 3 bilhões de pesquisas todos os dias. É um fluxo contínuo de registros sobre o comportamento e a existência humana. Se conectarmos isso ao quadro geral da saúde no Brasil, a aplicação do Big Data tem o poder de transformar a gestão pública. O documento menciona plataformas governamentais específicas que estão fazendo isso. Como quais? Como o Conect SUS, o DataSUS e o eSUS na atenção primária. A integração de um país de dimensões continentais através dessas plataformas permite uma redução substancial de custos operacionais, além de uma agilidade sem precedentes no trânsito de históricos médicos. O que, na prática, salva vidas? Salva.
Um médico lá no interior do país pode ter acesso imediato ao histórico de um paciente que fez exames na capital. Essa riqueza de dados aumenta muito a precisão diagnóstica e possibilita políticas públicas bem mais direcionadas. Mas não é um mar de rosas, claro. Evidentemente que não. A fonte ressalta que essa transição enfrenta obstáculos operacionais rígidos ao grande desafio da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Garantir a privacidade de informações tão sensíveis. Exato. Além da necessidade crítica de infraestrutura de servidores e de uma força de trabalho super especializada para gerenciar essas plataformas em segurança, não falta só máquina, falta gente qualificada também. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pois quando o cruzamento de todo esse Big Data encontra a imensa capacidade de processamento dos computadores modernos, entramos na fase da inteligência artificial aplicada à saúde. É a revolução das máquinas operando a nosso favor. A fonte cita exemplos concretos e inovações que já saíram do papel. Um caso de destaque é o Blue. É um software desenvolvido por estudantes da Universidade de São Paulo, a USP. O projeto ganhou o primeiro lugar na conferência Hack Brasil, promovida por instituições pesadas como Harvard e MIT. E qual é o diferencial do Blue? A premissa dele é usar a inteligência artificial para realizar predições de risco de doenças crônicas. O sistema é treinado para cruzar um leque enorme de dados, desde o histórico hospitalar e exames laboratoriais como curvas de glicose até variáveis comportamentais. Coisas do estilo de vida. Isso. Frequência de atividade física, hábitos alimentares. O algoritmo não diagnostica apenas o que já existe. Ele encontra padrões bem sutis de deterioração da saúde para prever o surgimento de uma doença antes que ela atinja um estágio crônico. O objetivo de sistemas como esse é antecipar a intervenção clínica. E a coleta contínua de dados para alimentar essas IAs não está restrita aos hospitais. Ela já migrou para os nossos dispositivos de uso pessoal. Os relógios inteligentes. Exatamente. O material do professor José Mário explora estudos recentes conduzidos pela renomada Mayo Clinic com o uso do Apple Watch. Os pesquisadores treinaram algoritmos de inteligência artificial para interpretar os eletrocardiogramas básicos feitos diretamente pelo sensor no pulso das pessoas. Algo que a pessoa faz sentada no sofá de casa. O impressionante é que a IA consegue identificar sinais de disfunção ventricular, ou seja, um bombeamento cardíaco fraco, de forma totalmente não invasiva e muito antes do paciente apresentar qualquer sintoma de insuficiência cardíaca. A tecnologia transforma um acessório de pulso em um sentinela biológico constante. E não para na cardiologia. O mesmo princípio de coleta contínua de padrões de movimento está sendo investigado para rastrear os primeiros sinais de declínio em doenças neurológicas. E a inserção da inteligência artificial vai muito além da análise de sensores biológicos. A fonte também traz à tona o uso de grandes modelos de linguagem natural na medicina. Os famosos chatbots. Isso. Destacando a entrada do ChatGPT 4.0 da OpenAI e a concorrência com o BART do Google. Tem um estudo detalhado nas fontes que testou o ChatGPT em um cenário bastante inusitado, prestando exames de certificação médica na área de radiologia. Um exame de licenciamento para humanos sendo feito por uma IA. O estudo submeteu a inteligência artificial a questões do mesmíssimo nível de complexidade que um radiologista humano precisa responder para obter sua licença profissional. E os resultados? A análise dos resultados dessa prova de radiologia oferece um retrato perfeito do estágio atual dessas tecnologias. O ChatGPT conseguiu uma taxa de acerto de 89% em questões que envolviam gestão clínica pura. 89% é uma nota altíssima. Sim. Além disso, atingiu cerca de 84% de precisão naquilo que os pesquisadores classificam como raciocínio de ordem inferior. O que seria isso, na prática médica? É basicamente a capacidade de memorizar protocolos médicos complexos, associar sintomas clássicos a diretrizes estabelecidas e regurgitar textos descritivos longos. Até aí, o desempenho é formidável. Contudo, o cenário muda completamente quando a prova exigiu o que foi chamado de cálculo e classificação. Aí a máquina tropeçou. Tropeçou feio.
Em questões que demandavam interpretação espacial de imagens, associada a cálculos de volumes ou densidades geométricas, a taxa de acerto despencou para apenas 25%. Nossa, uma queda brutal, de 89 para 25. Esse dado mostra que, apesar da eloquência na linguagem natural, esses modelos ainda carecem de habilidades matemáticas específicas e de raciocínio espacial. São áreas onde o especialista humano ainda é amplamente superior e totalmente indispensável. Então, o que tudo isso significa para nós? Significa que, independentemente de estarmos falando de algoritmos preditivos como o BLU, eletrocardiogramas no pulso ou modelos de linguagem prestando provas médicas, a fundação de tudo isso continua sendo a mesma: a aplicação correta da estatística clássica. Exatamente. O básico precisa estar bem feito. Para que uma IA não gere alucinações matemáticas ou chegue a conclusões perigosas para o paciente, a equipe de desenvolvimento precisa dominar os conceitos básicos da área. A fonte retoma a importância dessa caixa de ferramentas estatística, começando pela distinção vital entre população e amostra. Um conceito que muita gente confunde. De maneira bem aplicada, a população representa o universo total de elementos que se deseja investigar. Todos os habitantes de um país, por exemplo. A amostra, por sua vez, é a fração representativa selecionada para o estudo prático. Porque testar a população inteira é quase sempre impossível, financeiramente e logisticamente. Isso. E a consequência direta disso é que qualquer métrica extraída da população total é chamada de parâmetro. O parâmetro é algo absoluto. Mas qualquer resultado obtido a partir da amostra é chamado de estimativa. Estimativa. Compreender que a grande maioria dos estudos médicos entrega estimativas e não certezas absolutas sobre cada ser humano é o primeiro passo para não cair em interpretações equivocadas de dados científicos. É a diferença entre ler uma manchete dizendo "a vacina funciona" e entender o intervalo de confiança por trás disso. Outro alicerce fundamental para a estruturação desses dados é a classificação correta do que está sendo medido, ou seja, as variáveis. Sem categorizar, o dado é inútil. Quando um smartwatch monitora a saúde de alguém, os dados capturados precisam ser classificados em categorias para que o algoritmo consiga processá-los matematicamente. O documento divide as variáveis de forma muito prática. Existem as variáveis qualitativas, que categorizam atributos. Atributos que não são números, certo? Isso. Elas podem ser nominais, onde não há nenhuma ordem de hierarquia envolvida, como o tipo sanguíneo de um paciente ou a cor dos olhos. Ou podem ser ordinais, Que presumem uma ordem. que pressupõem uma gradação lógica, como o estadiamento de um tumor em graus 1, 2 ou 3. Do outro lado da moeda, temos as variáveis quantitativas, que são estritamente numéricas. Estas são subdivididas em discretas, resultantes de contagens exatas, sem frações, Como o número de filhos ou o número de internações de um indivíduo. Ninguém é internado meia vez. perfeito. E as contínuas, que resultam de medições que podem assumir qualquer valor decimal dentro de um intervalo, como a variação milimétrica da pressão arterial ou os milissegundos exatos entre os batimentos cardíacos registrados no relógio. Bom, nós chegamos a um segmento da fonte que é um prato cheio para quem gosta de minúcias técnicas. O detalhe nerd da discussão de hoje. Eu adoro essa parte. Trata-se da regra oficial de arredondamento estabelecida pela norma ABNT NBR 5891 no Brasil. Pular aquelas explicações básicas sobre arredondar para cima ou para baixo, quando o número é maior ou menor que 5, nos leva direto ao cerne da questão. A regra é específica para quando o dígito descartado é exatamente o 5. O famoso 5 no final. O que fazer com ele? A norma dita um comportamento curioso. Se o número que antecede o 5 for par, o dígito simplesmente permanece o mesmo. Por exemplo, ao arredondar 4,85 para uma casa decimal, a gente olha para o 8. Como o 8 é par, o resultado final é 4,8. Não vai para 4,9. Fica 4,8. No entanto, se o número anterior for ímpar, ele é elevado para o próximo número par. Ou seja, 6,75, tendo o 7 como ímpar, é arredondado para cima, resultando em 6,8. É uma mecânica de arredondamento totalmente baseada em paridade. Isso levanta uma questão importante que quem está ouvindo pode estar se perguntando.
Por que os estatísticos se dariam ao trabalho de criar uma regra tão específica e pouco intuitiva, em vez de simplesmente arredondar tudo que termina em 5 para cima de uma vez? Qual é o motivo real disso? A resposta reside na prevenção de viés estatístico em grandes bases de dados, como justamente o Big Data da saúde que discutimos. Se um sistema de informações governamental com milhões de registros arredondar o número 5 sistematicamente sempre para cima, isso criará uma tendência irreal nos dados ao longo do tempo. Vai inflacionar a base inteira? Exatamente. Isso deslocaria artificialmente métricas cruciais como a média de pressão arterial ou o índice de massa corporal de toda a população, ligeiramente para cima. A regra de parear pares e ímpares garante que, estatisticamente, metade das ocorrências seja arredondada para cima e a outra metade para baixo, anulando o viés. É uma elegância matemática incrível. E o impacto clínico dessa exatidão é direto. Em contextos hospitalares, o limiar de um diagnóstico ou o cálculo de uma dosagem de medicamento de alto risco para um recém-nascido frequentemente depende dessas pequenas frações decimais. A adoção rigorosa de normas como essa garante que os dados alimentados nos algoritmos não estejam corrompidos por desvios matemáticos sistemáticos. E isso amarra todos os pontos da nossa investigação de hoje. O caminho traçado a partir da fonte da UFPI revela que a estatística não é um elemento isolado nas planilhas de pesquisadores. Ela é, na verdade, o tecido conjuntivo que une o planejamento metodológico às descobertas da saúde baseada em evidências. É o que dá sentido à medicina moderna. Vimos como as contagens rudimentares evoluíram para teorias complexas de probabilidade e, finalmente, para vastos ecossistemas de Big Data e inteligência artificial, que conseguem monitorar a nossa saúde em tempo real. Tudo isso fundamentado em regras muito rígidas de amostragens, classificação de variáveis e tratamentos matemáticos meticulosos como essa regra de arredondamento. Para finalizar a nossa análise, a evolução absurda dessas tecnologias nos convida a uma reflexão mais profunda sobre os próximos passos da área da saúde. Hoje nós vimos que algoritmos preditivos e dispositivos vestíveis coletam dados contínuos para identificar marcadores biológicos. Eles alertam sobre possíveis falhas cardíacas ou doenças crônicas antes de qualquer manifestação física. Antes de você se sentir doente, o relógio já sabe. Pois é. Então, se a capacidade de processamento do Big Data e a precisão da inteligência artificial alcançarem um ponto de mapeamento perfeito do nosso futuro biológico, será que o foco da medicina mudará drasticamente? Uma mudança de paradigma completa. Será que a medicina deixará de ser uma ciência voltada para tratar o paciente doente para se tornar uma ciência de gerenciamento contínuo de algoritmos preventivos? Até que ponto as variações naturais e humanas dos nossos corpos passarão a ser tratadas meramente como desvios em uma vasta base de dados flutuando em uma nuvem de servidores? Essa é, sem a menor dúvida, uma questão que vai continuar provocando o campo científico, tecnológico e até filosófico pelos próximos anos. Uma reflexão necessária enquanto abraçamos essas tecnologias. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos acompanhou até o fim de mais esta exploração detalhada. A partir de agora, é muito provável que, ao observar um gráfico nos noticiários, ouvir sobre a eficácia de uma nova tecnologia médica ou até mesmo receber uma simples notificação de saúde no celular, a percepção sobre a densa engrenagem matemática que opera nos bastidores seja muito mais clara para todo mundo. Olhar os números com outros olhos a partir de hoje. Um ótimo resto de dia a quem nos ouve, continuem sempre em busca de conhecimento e até a próxima análise.